Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Estela Catelli e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Santos, do jogo de ontem, né, entre Santos e Grêmio e Santos pelas quartas de finais da Libertadores da América. O jogo terminou empatado em 1-1 e foi polêmico, viu? Bom, vamos começar falando do pré-jogo, né, o Santos ali, poucos minutos, poucas horas ali antes do jogo, ficou sabendo que o Soteldo não poderia contar com o Soteldo, porque acabou testando positivo. Então, ele ficou fora do jogo de ontem, também vai ficar fora do jogo da volta, que acontece na próxima quarta-feira. Mas não fez muita falta, viu? Pro torcedor santista que estava um pouco assustado quando ficou sabendo disso e ficou com medo do Soteldo fazer muita falta, eu acho que não fez tanta, porque o Soteldo vinha jogando no meio campo, né? O Cuca estava escalando ele no meio campo, e o meio campo do Santos ontem foi muito seguro. Foi muito seguro, eu gostei bastante. Teve Sandri, Jobson e Pituca, e sério, tirando o Jobson, que foi um pouquinho abaixo da média, errou uns gols ali que, enfim, não dá pra errar, errou uns passes, ficou um pouco indeciso em algumas jogadas e acabou fazendo a escolha errada. No geral, o Sandri foi muito bem, o Pituca ali tomou conta também, então foi um jogo muito seguro desses dois jogadores. No primeiro tempo, só deu o Santos. O Santos foi muito superior ao Grêmio, o Grêmio pouco conseguiu fazer, pouco conseguiu criar, até porque também estava sem o Jean-Pierre. Gente, tá tendo uma obra ali no vizinho. Então, se vocês escutarem os barulhos, ignorem, por favor. O Grêmio também estava sem o Jean-Pierre, então pouco conseguiu criar. Então, enfim, tinha desfalque para ambos os lados. O Jean-Pierre provavelmente retorna na próxima partida de volta e pode ser um jogo completamente diferente ou também não. O Santos, como eu disse, foi melhor no primeiro tempo, criou mais, conseguiu chegar mais, só que perdeu gol, perdeu muito gol, e isso é muito do Santos, né, de ficar perdendo gol, isso é algo que estressa bastante. Ali no primeiro tempo aconteceu um episódio onde o VAR entrou pela primeira vez em ação, que foi numa falta do Pituca no Pinares, mas o juiz viu ao contrário, viu que quem tinha feito a falta foi o Pinares e acabou expulsando o jogador gremista. Mas aí o VAR chamou, teve aquela revisão e tal, e ele viu que na verdade quem tinha feito falta foi o Pituca. E, enfim, tirou o cartão vermelho do Pinares e acabou dando cartão amarelo pro Pituca por conta de uma jogada temerária, como eles costumam dizer. Né? Enfim, não vou falar muito a respeito disso, mas tá. Depois desse episódio aí, veio o gol do Santos. Isso deu um pouco mais de tranquilidade pro time da Vila. Só que ele continuou jogando e foi onde começou a perder mais gols, né? O Santos terminou o primeiro tempo com mais chutes a gol, um desempenho muito melhor da etapa inicial. Não parecia nem que era o Grêmio que estava jogando em casa, porque realmente o Santos ali conseguiu anular o jogo que o Grêmio pretendia apresentar, né? No segundo tempo não foi muito diferente disso, o Santos continuou pressionando. Foi como eu disse, a partir dos 80 minutos ali, que o Grêmio começou a jogar mesmo e veio pra cima do Santos e o Joe começou a aparecer. Mas antes disso, o Santos errou muito gols, né? Errou muito. Gente, o que o Santos erra de gol é brincadeira. Jamota perdeu um gol, tipo assim, inacreditável, por mais que a bola tenha vindo um pouco alta. Eu acho que, assim, não dá pra perder um gol daquele. Jobson perdeu 2 gols também, que eu falo, mano, não dá pra perder gol assim. A gente tá numa quarta de final de Libertadores. Não pode dar o luxo de ficar perdendo gol desse jeito, porque jogando fora de casa, tendo oportunidade de ampliar o placar, tem que ampliar, mas não aconteceu. E depois ali, já nos minutos finais da partida, veio o lance polêmico. A bola rela na mão, a bola, né, toca na mão ali, no braço, na verdade, do Balieiro do Santos, e o juiz acaba, numa cobrança de escanteio, se eu não me engano, o VAR acaba chamando o juiz para analisar esse lance, e no final das contas acaba dando pênalti. Na minha humilde opinião, eu não daria pênalti nesse lance. Eu acho que, assim, essa regra de mão na bola, bola na mão, tá bem complicada para as pessoas entenderem, principalmente para os profissionais que estão ali apitando o jogo entenderem. Por quê? Porque o Balieiro, ele faz claramente o movimento de tirar o braço. Ou seja, por mais que a bola rela, o braço dele tá próximo ao corpo e ele tá levando o braço para trás. Ou seja, ele não quer, de maneira alguma, colocar o braço na bola, como a gente vê muitas vezes que o jogador levanta o braço e não sei o que, ou tá acima da linha do ombro. Não, ele não faz isso em nenhum momento. Ele claramente leva o braço ali para trás do ombro, para trás do corpo dele.
Só que assim, acaba sendo marcado o pênalti. Hoje a gente vai ver nos programas esportivos aí, nessas mesas de debate, muito se falar, ah, mas aqui tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, vai da interpretação do árbitro. Engraçado, né? Porque quando é o Santos, sempre marca, não tem uma vez que não marca. E pode ver que a maioria dos jogos do Santos, quando a gente tem um pênalti contra, é sempre por conta de mão na bola. Foi assim nos 2 jogos do Brasileiro contra o Palmeiras, foi assim no jogo contra o Vasco. É sempre mão na bola. E são sempre pênaltis que você analisa e você não consegue todo mundo ali entrar em um consenso e falar, foi pênalti. Sempre tem aquela dúvida a mais. Mas peraí, vamos analisar direitinho que eu acho que não foi. Porque tem pênalti que você olha e fala, tipo, não tem discussão. Você fala, poxa, foi pênalti, foi claramente pênalti. Mas não foi um pênalti claro. Então eu acho que essa regra, além de complicar a cabeça das pessoas que estão ali acompanhando o futebol e também complicar quem está apitando o futebol, complicar a cabeça, né, de quem está apitando o futebol, acaba estragando o jogo, acaba estragando a partida. E são movimentos naturais que você não tem como, tipo, se livrar deles, porque, enfim, você tem todo o jogador por si só, como qualquer outra pessoa, tem o seu instinto. Se a bola vem, você óbvio que vai colocar a mão na frente ou fazer alguma coisa para se defender. E não tô falando, tipo, de você levantar a mão, a bola vai passar aqui, eu vou fazer assim. Isso aqui é pênalti. Mas se eu trago a mão pra trás do meu corpo, isso não é pênalti, gente. Eu tô tirando a mão da bola. Eu não tenho intenção nenhuma de interceptar a bola com o meu braço. Então, realmente, eu não marcaria o pênalti de ontem. Acredito sim que o Santos foi prejudicado por conta de uma regra idiota que tem, que cada um interpreta de um jeito, no final todo mundo erra, porque acaba prejudicando o jogo, acaba manchando o jogo. E como a gente não tá falando de um jogo qualquer, a gente não tá falando de um amistoso, eu acho que a arbitragem foi péssima ontem. Então, se a gente tá falando de um jogo tão importante, que é as quartas de finais, que é válido, né, pelas quartas de finais da Libertadores, entre Grêmio e Santos, entre 2 tricampeões da América, precisaria de uma arbitragem um pouco mais segura, que soubesse o que estava fazendo e que não perdesse o controle da partida da forma que foi perdida ontem. Porque, sinceramente, em muitos momentos, dava pra ver que o árbitro, ele estava totalmente perdido em campo. Por exemplo, na expulsão do Pituca ali no segundo tempo. Ele deu amarelo pro Pituca e nem se ligou no momento ali, no instante que ele deu, que o Pituca já tinha amarelo e tinha que expulsar. Ele teve que dar uma andadinha pra depois falar assim, opa, peraí, eu tenho que expulsar esse jogador. Depois ele volta e expulsa o Pituca. E as faltas que ele dava também, parecia que ele tava pitando mais para o Grêmio do que pro Santos, né? Porque o que deu de falta pro Grêmio, ali nos minutos finais, no campo de defesa do Santos, próximo à área, foi brincadeira. Não podia enrelar no jogador do Grêmio, que já dava uma falta. E contra o Santos, pouco se via de faltas nesse sentido. Então, precisa de uma arbitragem segura, porque atrapalha não só o Santos, mas também o Grêmio, porque quando você vê no final da partida 2 torcidas reclamando da arbitragem, é porque tem alguma coisa errada. A gente não pode se dar ao luxo de ver no final das contas uma equipe sendo eliminada por um erro da arbitragem, entendeu? Enfim, vamos falar então dos pontos positivos do Santos na partida, né? O Santos que tem um time muito jovem, que levou um time muito jovem a campo. A gente tá falando ali de Sandri, de Joe, de Caio Jorge, que marcou o gol da partida. Então, são jogadores que você olha e fala, poxa, você não dá nada para um time desse, tão jovem, se quando vai enfrentar um time como é o Grêmio, né? Um time tão forte como é o Grêmio, tão cascudo, que tem um treinador que é o Renato Gaúcho muito bom. Mas você vê como esse time ele consegue surpreender aqueles que não acompanham os jogos do Santos. Porque muito se ouviu disso, né? Ah, o Santos surpreendeu o Grêmio. Ah, o Santos surpreendeu jogando como jogou. E o Grêmio não apresentou o futebol que podia. O Grêmio não jogou o que podia. O Grêmio não jogou bem. O Grêmio não jogou. O Grêmio não jogou porque do outro lado tinha um time jogando bola. Do outro lado tinha o Santos que, apesar de todos os problemas que vem enfrentando o extracampo e dos problemas que tem ali com o campo, dentro de campo, tendo perdido o Soteldo às vésperas da partida, conseguiu mostrar um futebol fantástico. Um futebol que você olha e fala, poxa, não é possível que esse time tá jogando desse jeito. O Santos só surpreende quem não acompanha o Santos, porque o Santos
vem jogando esse futebol. Se me falar que um time que vai até Quito, jogar na altitude, contra a LDU, e consegue sair de lá com um resultado positivo, com uma vitória, tendo jogado bola, mesmo tendo sofrido em alguns momentos, até porque a gente sabe como é difícil jogar lá, voltado com uma vitória pro Brasil. Se você me falar que esse time poderia surpreender o Grêmio, é sacanagem, né? O Santos não surpreendeu, gente. O Santos só jogou o que podia jogar, entendeu? Então esse discurso de, o Santos surpreendeu, não cola. Mas o Grêmio perdeu peças. O Santos também perdeu peças. O Santos não pode contratar. O Santos tá jogando com a molecada, entendeu? O Santos era cotado até o início do ano para rebaixamento. Hoje, o Santos tá ali brigando pelas primeiras posições do campeonato, tentando entrar no G4 do Brasileiro e tá nas quartas de finais de uma Libertadores, tendo feito um resultado muito bom fora de casa, apesar dos pesares, porque querendo ou não, 1-1 ainda é vantajoso para a equipe do Santos. E agora a gente vai decidir em casa. O Santos é isso. O Santos, ele gosta de surpreender a quem não acompanha o time. Mas quem acompanha sabe que isso já era esperado. Ninguém esperava que o Santos... Quem acompanha o Santos não esperava que o Santos fosse na Arena do Grêmio e tomasse uma goleada. Não esperava. Sabe por quê? Porque o Santos tem um bom time. Mas o time do Santos é ruim. Eu canso de ouvir isso, que o time do Santos é ruim. Você senta pra ver esses programas esportivos, né, mesa de debate, assim, que falam que o time do Santos é ruim. O time do Santos não é ruim. Porque as pessoas têm uma ideia muito fixa na cabeça de que time bom é time que se investe muito dinheiro. É time que vai lá e compra os melhores jogadores ali que tem atualmente, como por exemplo o Flamengo. O Flamengo vai lá e compra jogadores e, poxa, que elenco forte. Não, time bom não é isso, gente. Time bom é que apresenta um bom futebol em campo. O Flamengo não vem jogando bem. Mas olha o Santos, olha o que o Santos está fazendo, olha onde o Santos está chegando. Então a gente tem que parar parar de assimilar um time bom a um time que se investe muito dinheiro. Porque realmente, para quem acompanha o futebol há muito tempo, sabe que isso não tem nada a ver. E o Santos trabalha com esses talentos jovens, né? E é incrível como o Santos consegue trabalhar. Por exemplo, vamos falar da questão do gol. O Santos perdeu ali o Vanderlei, que foi vendido pro Grêmio por conta dos desentendimentos da temporada passada com o Sampaoli. Perdeu o Everson, né? O Everson acabou indo embora. O Vladimir acabou machucando depois. E veio então o João Paulo. Quando tudo parecia perdido, chegou o João Paulo, brilhou no gol. Aí o João Paulo acabou pegando o Covid, ficou afastado e falou, meu Deus, quem vai pro gol agora? E veio o Joey, toma. Mais uma vez mostrou que consegue se renovar. Porque a base do Santos é isso. A base do Santos se renova. E ela se renova sempre na posição que o Santos precisa. É algo incrível, é surreal o que acontece ali na Vila. Ninguém consegue explicar, realmente é inexplicável, mas sempre acontece. O time do Santos sempre se renova e é sempre assim, né? É sempre contra todas as adversidades, sempre surge ali um garoto pra fazer a diferença. E é por isso que o Santos... E é por isso, né, que as pessoas falam que o Santos surpreende. Só que pra quem é santista já tá super acostumado a lidar com isso, porque sabe que até nos piores momentos vai surgir alguma coisa boa ali, por pior que seja. E foi o que aconteceu no jogo de ontem, foi o que aconteceu contra a LDU lá em Quito, foi o que aconteceu contra tantos outros jogos que a gente poderia, sim, que todo mundo dava a gente como perdido, como um cachorro morto, e a gente foi lá, surpreendeu. E isso, assim, pra mim é algo fora de série. Então é isso. Palpites pro próximo jogo, eu sinceramente creio que vai depender única e exclusivamente do que o Santos for apresentar. Acho que a gente tem que parar, né, com esse desprezo em relação ao time do Santos e começar a acompanhar de verdade a equipe do Santos. Porque o time do Santos não é ruim. E o que a gente viu ontem, lá na Arena do Grêmio, foi um time muito corajoso, recheado de jovens talentos que partiram pra cima do Grêmio, fora de casa, e conseguiram sim um bom resultado, apesar dos pesares. Então, é isso, galera. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do resultado da partida e o que vocês esperam, né, pro jogo de volta. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Depois dessa revolta que eu acabei de jogar aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.